Muito boa noite a todas as pessoas que conosco estão neste evento tão importante, onde abordar o tema o exercício da advocacia com valor. Pedimos desculpas, pois hoje, por motivos técnicos, ficamos sem tradutor de Libras, mas faremos da melhor forma possível a nossa audiodescrição. Eu sou Jaqueline Siviero Dipe e sou secretária-geral da Comissão de Direito Sistêmico da ABA, Associação Brasileira de Advogados, Região Sul. Eu sou uma mulher branca, olhos verdes, cabelos brancos, já deixou de ser grisalho, já é branco, na altura do ombro, mais ou menos. Estou com uma maquiagem suave, em tons pastéis, meu batom é cor de rosa, minha sombra é em tons de marrom, estou com um pingente de cristal e um outro pingente de... Estou vestindo uma camisa de malha verde escura e um cardigan de lã também verde. Sento numa cadeira com espaldar preto e atrás uma parede em tom vermelho escuro. E sou uma pessoa tanto quanto jovem há mais tempo, apesar dos cabelos brancos. O tema de hoje dará início ao nosso primeiro webinário sistêmico, que encerrará amanhã com as palestras das doutoras Kelly Fernandes de Almeida de Carvalho e Yami Possamay Fortuna. Aproveito para te convidar para o nosso primeiro congresso jurídico sistêmico para a advocacia, exclusivamente com palestrantes advogadas e advogados, que ocorrerá em parceria com a Escola Superior da Advocacia do Rio Grande do Sul. Será de forma virtual nos dias 14 e 15 de julho, nos turnos da manhã e da noite, e terá como palestrantes as doutoras Ana Carolina Carpes Madaleno, Ana Maria Marques, Bianca Pisato, Carolina Rax Bueno, Cristina Laguno, Deise Brião Ferraz, Eunice Schleck, Fabiana Quezada, Fernanda Ferran, Ludmila Moura Gabriel Almeida. Dúvidas e perguntas sobre a palestra desta noite podem ser enviadas aqui no chat ao vivo ou em mensagem para o nosso Instagram. E, nesse sentido, convido a todos que estão nos prestigiando para nos seguirem nas nossas redes sociais, @direitosistêmico.abars, @aba.sul, @aba_nacional. E agora eu tenho o maior orgulho de apresentar para abordar esse tema importante para nós, que é a nossa convidada, doutora Marisa Eck. Um pouquinho da doutora Marisa Eck, advogada com experiência em métodos alternativos de resolução de conflitos, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, de novo, é que é pós-graduada mesmo, gente, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, capacitação em práticas colaborativas pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, IBPC, formada em pensamento sistêmico e constelações familiares, com ênfase no direito pela Sociedade Brasileira do Direito Sistêmica, CBDS-IS. Formação em pensamento sistêmico e constelação da identidade, método IOPT, com o professor Yuri Rotter Maia. Formação internacional em constelação estrutural, Sistema Básico Training, com o professor Guilhermo Echegaray. Formação em Direito Sistêmico Fraternal, com o professor Yuli Rotter Maia. Treinamento internacional com João Garriga Bocardi. A Viagem da Alma através do Amor, Instituto Gestalt de Barcelona. Treinamento internacional com Franz Rupper, método IOPT, Teoria e Terapia do Psicotrauma, orientadas para a identidade. Treinamento internacional com Matias Vargas von Kilber, o esquema dos 5 animais, um mapa de referência para intervenções sistêmicas, organizacionais,
formação com certificação internacional, Systemic Management, em constelações organizacionais, com o professor Cecílio Regorro, acho que é assim, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Campinas, São Paulo, terapeuta renascedora, consultora organizacional, professora. E depois desse lindo currículo, passo para vocês e com vocês, com o maior orgulho, doutora Marisa, que vai abordar o tema e tenho certeza com maestria. Doutora Marisa, com a senhora agora. Olá, gente. Boa noite. Estão me ouvindo? Testando o áudio. Bom, já que quebrando aí a informalidade, eu faço a mesma apresentação, é isso? Para quem não consegue me ver, enfim, eu sou loira, de cabelos loiros, pele branca, bem branca. Sou aí do Rio Grande do Sul, apesar de estar morando aqui em São Paulo, em Campinas, mas sou branca, pele bem clara. Estou com uma maquiagem bem clara, uso óculos de armação azul, estou com um batom rosa, um colar dourado, uso uma camisa pink, que eu adoro pink, estou sentada numa cadeira cinza. Atrás de mim tem duas plantas que eu amo, eu sou conectada com a natureza, eu amo plantas, então tem do meu lado direito um lírio da paz e do meu lado esquerdo uma espada de São Jorge, que eu adoro. Tem uma árvore da vida também e tenho alguns livros. Eu acho que é isso, me saí bem. Perfeito. Eu é que tenho a mania de ser radialista, então, mas doutora Marisa, não é? Marisa, por favor. Perfeita audiodescrição. Gente, até assim, interrompendo, quebrando o protocolo, eu até gosto de quebrar protocolos, eu peguei a doutora Marisa, assim, no contrapé, e disse, doutora Marisa, não conseguimos os intérpretes, vamos ter que fazer isso. Então, mas está perfeito. Agora eu vou deixar com vocês para se deleitarem com o tema que é realmente maravilhoso. Então, vamos ao que interessa. Eu, de início, eu peço até desculpa pela minha voz. Eu estou aí cuidando de uma gripe severa, então, se em alguns momentos eu precisar dar uma respiradinha, eu já estou aqui comunicando vocês antecipadamente, mas estou aqui de coração, fazendo o meu melhor, trazendo o meu melhor com muita alegria. E para começar, eu gostaria de parabenizar a ABA Rio Grande do Sul por essa iniciativa, por esse webinário, por esse congresso que vem em julho. O convite foi gentilmente feito pela Jaqueline, minha querida colega, aluna, para participar do congresso, mas estarei em viagem, então gentilmente adaptaram, fizeram esse webinário, para mim estar aqui trazendo um pouquinho, como eu gosto de falar, um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha jornada. Não é melhor, não é pior do que a de ninguém, é só a minha caminhada, com base em que eu acredito, com base em que eu estudo. E então, mais uma vez, parabéns, tá, por essa iniciativa, por promover esse movimento que é importante, porque, como eu falo, se quisermos fazer algo diferente, precisamos começar por nós, cada um de nós, do nosso lugar. E esse tipo de evento são os movimentos que vão tocando outras pessoas a experimentar, a fazer um pouco diferente do que vem fazendo, e ver se faz sentido, porque tudo na vida a gente precisa fazer sentido o que a gente faz. Senão não tem nem por que a gente está fazendo, não tem nem por que eu estar aqui falando para vocês. E o que eu venho falar para vocês é um tema que eu gosto muito, é o exercício da advocacia com valor. Esse é o tema proposto. E aí, para a gente falar de valor, nós podemos começar falando de valor em todos os sentidos, e o que é valor.
o que significa exercer uma advocacia com valor. O que é isso? O que é valor na advocacia? É honorários, é ganhar honorários, é ter resultado, é ter uma sentença procedente para o cliente, é fazer um bom acordo. O que significa? E eu hoje vou instigar vocês mais a reflexões do que respostas, porque essa também é a minha caminhada, porque essa construção, ela é interna. A gente começa fazendo de dentro para fora, e temos que começar por nós. Então, eu vou trazer muitas reflexões aqui para vocês hoje. E muitas das respostas, cada um de vocês vai dar ao longo dos dias, da semana, dos anos, não sei. Mas eu trago um pouquinho da reflexão do que é para mim hoje uma advocacia com valor em sentido amplo, em todos os sentidos, inclusive com bons honorários advocatícios, sim, pelos serviços prestados. E aí eu começo falando que nós, advogados, e é um evento para advogados, nós prestamos um serviço. E quando eu presto um serviço, que tipo de serviço que nós prestamos? Em tese, nós fazemos gestão de conflitos. Nós estamos a serviço dessa pacificação social, da equalização dos conflitos que chegam até nós. E nessa prestação de serviços, o que eu entrego para o meu cliente? Quando eu falo eu, cada um de vocês fala o seu eu. O que vocês entregam para os clientes de vocês? E quando o cliente chega nos nossos escritórios, o que ele espera de nós? O que ele busca? O que ele busca através do nosso serviço? Essa gestão, ele busca um processo judicial, ele busca um litígio, ele busca um confronto, ele busca realmente resolver o conflito dele. O que esse cliente quer? O que ele realmente quer resolver? E eu acho que aqui está a chave de toda a nossa advocacia, de todo o exercício da nossa advocacia, como eu vejo hoje. Porque quando conseguimos realmente identificar o que o cliente quer com a sua verdade, e uma verdade que talvez ele não tenha coragem de expressar, e que nós, com habilidades, outras habilidades que vamos construindo, além de direito material, de leis, habilidades que vão nos dando ferramentas para acessar esse real conflito. Porque talvez se formos para esse real conflito dele, acredito que temos mais chances de prestar realmente um serviço com resultado, apesar de que a nossa profissão não é de resultado, mas o cliente quer um resultado. Ele espera isso. Ele vem procurar um advogado para isso. E muitas das vezes ele quer que nós, além de resolver, salvamos ele. Isso é muito comum, a gente acaba estudando com essa filosofia sistêmica o que é salvar um cliente. E eu vou falar mais para frente sobre isso. Enfim, o que eu entrego para esse cliente nessa gestão, nesse meu atendimento? Transforma o conflito dele? Realmente transforma? Eu consigo trazer uma possível solução para o real conflito, ou esse conflito só se propaga no tempo, se transmuta num processo judicial, mesmo tendo uma sentença procedente para esse meu cliente, será que ele fica satisfeito? Ele não volta tempos depois com outra ação parecida, com as mesmas partes? É para a gente refletir.
E o que eu quero como advogada? O que eu espero como advogada? O que eu espero desse meu desempenho como profissional? O que é valor para mim na minha profissão? É monetizado? São os honorários? Eu trabalho pensando nos honorários? Ou os honorários são uma consequência pelo que eu entrego, sim, para o meu cliente com valor? Isso transforma a vida dele, o conflito dele, naquilo que ele traz para mim, e eu tenho um equilíbrio de troca, uma contraprestação justa, valorizada, uma monetização que realmente compense todo o esforço que eu tive, toda a minha entrega. E qual a minha entrega em cada cliente que chega? Quanto tempo eu demando com cada cliente? Eu vou falar um pouquinho desse primeiro atendimento que a gente faz quando a gente recebe o cliente. Como eu recebo o meu cliente? Eu conto tempo de limite aí para esse atendimento inicial? Ou realmente eu faço uma escuta? Uma escuta ali com qualidade, ouvindo o que ele quer dizer, mas além de ouvindo, escutando o que está nas entrelinhas, o que ele não verbaliza, o que ele não fala, o que está na postura dele, nos gestos dele. E aí, essa postura, essas habilidades sistêmicas nos permitem sentir um pouco o que esse cliente está trazendo e não consegue verbalizar. Enfim, são muitas reflexões para a gente chegar neste valor ideal em todos os sentidos. E como eu diria, construir e exercer algo com valor, nesse sentido amplo, requer uma transição. Não dá para a gente fazer da mesma forma o que fazíamos, como aprendemos a advogar, e querermos resultados diferentes, ou reclamarmos, de repente, do Poder Judiciário, que está lotado, que o processo não anda, que demora, que muitas das vezes nem leem nossas petições, e a gente tem que ficar reiterando. Ninguém nunca passou por isso, eu imagino que não. Quando vocês escrevem lá e vocês têm que repeticionar, porque talvez esse sistema de justiça no sentido amplo esteja também saturado de tantas demandas, de tantos conflitos que vão e voltam, numa repetição. Será que estamos no caminho certo? Como eu disse no início, eu vou trazer reflexões. E se eu estou dizendo assim, que esse sistema, como está posto, talvez não atende o meu cliente da forma que ele gostaria e que eu, como profissional, gostaria de entregar, talvez mais do que o meu cliente, como eu gostaria de entregar o meu serviço, se esse sistema de justiça não atende por uma série de fatores, pelo excesso de processos, pela falta de recursos, pela falta de profissionais, pela morosidade mesmo, enfim, a gente não vai entrar nessas questões. E aí eu vou ficar neste modo vítima, reclamando de um sistema? Ou eu assumo a minha responsabilidade como profissional e digo, uau, o que eu posso fazer como profissional para inovar na minha profissão, para fazer diferente, ter resultados diferentes que talvez atendam, sim, às necessidades do meu cliente. E quais são as necessidades do meu cliente? Eu preciso ter a habilidade de identificar quais são essas necessidades. Deixando que ele, então, cliente, me ajude a encontrar um melhor caminho de solução.
Porque o conflito é de quem? É do cliente. Ele vai saber melhor do que eu o que seria uma boa solução. E eu costumo perguntar no início, quando eu atendo meu cliente, na primeira reunião, o que seria o ideal de solução para ele. Algo às vezes impossível, porque talvez é lá que resida o que ele realmente quer, e não uma sentença procedente. Muitas vezes ele só quer uma validação, ele quer um reconhecimento do outro. Muitas vezes ele não quer o dinheiro, ele não quer a compensação por algo. Estou falando de hipótese geral. Quando, por exemplo, é uma ação de regime de convivência de filhos para modificar, será que esse pai ou essa mãe que entra com a ação não está querendo vínculo com esse filho através de um processo judicial, um vínculo que talvez não consegue se estabelecer da forma ideal e saudável ali no dia a dia, e eu busco isso através de um processo, só que eu não consigo verbalizar. E de repente, se o cliente me diz assim, não, mas eu só queria ver meus filhos, eu só queria ficar um pouquinho mais, eu só queria amar os meus filhos e ser amado. E esse desamor que tem uma origem lá atrás, que todos nós trazemos um pouquinho, e a gente projeta nas relações com os outros. E essa projeção nas relações é que, em tese, chegam através de conflitos objetivos para nós na advocacia, que são conflitos muitas das vezes relacionais, são conflitos, muitas vezes, que começam por falta de comunicação. E essa comunicação. E se eu agregar valor à minha advocacia, ajudando o meu cliente a se comunicar melhor? E, de repente, eu não preciso nem num processo e eu resolvo através de comunicação. E devagarinho ali eu vou ajudando ele, levando uma comunicação menos violenta, mais assertiva, mais objetiva e identificando o que realmente é preciso expressar. Quais as necessidades do meu cliente em relação ao outro envolvido no conflito, o que ele espera. E eu já estou divagando aqui, enfim, eu me proponho sempre a falar uma coisa, enfim, e é o que é para vocês escutarem hoje, e está tudo certo. E aí eu seguiria dizendo, para a gente construir, voltando ao foco, que é essa advocacia com valor, para vocês refletirem também, a forma que vocês hoje fazem audiências, o dia a dia de vocês é tranquilo, é leve, é produtivo, com resultado, vocês sentem essa satisfação no final do dia, os ombros estão leves. Ou não. Ou vocês saem do escritório e vão para casa e toda aquela carga vai junto. E eu sou uma dessas, eu levava para minha casa todos os conflitos do meu cliente, e às vezes nem dormia à noite. E isso foi me adoecendo emocionalmente, ao ponto de não querer mais advogar, ao ponto de não querer mais fazer isso. E aí eu começo a buscar todo esse autoconhecimento para cuidar de mim, para dar conta desta advocacia, para dar conta desta gestão de conflitos do outro. Quando eu não estava nem conseguindo equalizar os meus conflitos internos, separando o que era do cliente e o que era meu. E se quisermos realmente pensar em uma advocacia com valor, nos validando, nos valorizando como profissional,
O caminho é um só. Esse caminho começa por cada um de vocês que está me ouvindo. Começa com essa autovalidação, porque se eu não me valido, se eu não valido quem eu sou, o que eu faço, o que eu estudo, o que eu entrego, eu não consigo relaxar. Eu não consigo propor uma advocacia diferente. Eu não consigo propor uma mudança de solução. E como que a gente começa isso? Estudando, treinando, se dedicando, inovando, usando muita criatividade. Se quisermos fazer essa transição de uma advocacia menos beligerante e mais colaborativa. E quando eu falo menos beligerante e mais colaborativa, o que eu quero dizer com isso? Será que ser beligerante num processo resolve? Em que momento que decidiram nos ensinar na faculdade que tínhamos que brigar no processo, gente? Com todo o respeito ao que aprendemos. Mas realmente brigar dentro do processo, nós profissionais, será que resolve? Equaliza? E se tivermos uma postura colaborativa entre nós profissionais, o que muda na prática? Se todos nós formos colaborativos uns com os outros, começando com a profissão, gente. Olhando para o colega com respeito, valorizando o trabalho do colega. Mas quando eu não me valorizo, eu não tenho condições de valorizar o outro. E eu projeto esse desvalor no trabalho do outro. E eu levo tudo isso, gente, para dentro do processo. Então, se realmente quisermos inovar e fazer diferente, precisamos caminhar gradualmente para essa advocacia mais preventiva, construindo soluções junto com o nosso cliente, buscando soluções junto com o nosso colega. E é difícil, E aí você já deve estar se perguntando, nossa, mas e se o colega for beligerante? E se o colega não abre para a comunicação? Nós vamos ter que respirar, nós vamos ter que passar por muitos treinamentos para nós aprendermos a fazer como eu diria, esse equilíbrio emocional, trazermos esse equilíbrio emocional para nós mesmos, essa regulação emocional, porque se o outro colega não estiver aberto a minha postura, a eu querer dialogar, a eu querer conversar, e se ele for agressivo comigo, como eu lido com isso? Com muita paciência, com muita resiliência, com muita empatia. Tudo isso, gente, na fala é muito simples. Exercitar no dia a dia, é só treinando, gente. E, é um dia após o outro. E demora anos. E eu diria já de cara, é uma jornada nada fácil, mas é fascinante. Porque a nossa vida começa a ficar mais leve. A nossa profissão começa a ficar mais leve. Quando eu identifico a raiva no meu cliente, eu sei que, e ele projetando em mim, eu não pego para mim, isso não é meu, eu deixo com ele. Eu fico no meu lugar bem tranquila. Mas é treino, é muito, 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 muito treino. E é por isso que a gente precisa, sim, começar pelo autoconhecimento. Começar pelo autoconhecimento para quê? Para entender que para a gente exercer essa advocacia com valor, eu preciso transitar
dessa advocacia cartesiana, do certo e errado, onde tem um culpado para ter um inocente, onde um ganha e outro perde. Eu preciso transitar para aquilo que o pensamento sistêmico traz, onde todos são incluídos, todos são vistos, todos falam, todos expressam suas necessidades, todos estão interconectados, todos possuem autos responsabilidades, inclusive nós profissionais, cada um identifica qual o seu verdadeiro lugar naquele conflito, cada um ocupa o seu verdadeiro lugar, cada um atua do seu verdadeiro lugar com autorresponsabilidade. E isso não é ser bonzinho, ser um advogado bonzinho, não se posicionar, não fazer o que tem que fazer, muito pelo contrário. É fazer de forma assertiva e quando precisa ser feito. Quando há necessidade. Com regulação emocional, não levando as minhas questões pessoais, identificando com as questões do meu cliente, separando. E para fazer isso, gente, só tem um caminho. Essa postura depende de mim, profissional. Eu preciso passar pelo esse processo profundo de autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É o conhecer, saber quem eu sou, quais as minhas necessidades, quais os conflitos internos meus, intrapsíquicos, os meus traumas não resolvidos, quais as minhas dinâmicas familiares que eu preciso resolver. Estou identificada com alguém do meu sistema? Exerço a minha profissão pelo meu sistema? Quero ganhar dinheiro pelo meu sistema que não ganhou? Pelo meu pai, pela minha mãe. E eu iria além, não basta esse autoconhecimento, eu preciso pegar esse autoconhecimento, sentir ele, vivenciar ele com todas as dores para realmente transmutar e transformar, me autotransformar, porque somente quando eu consigo me autotransformar, eu, Marisa, entendo que eu consigo ir para essa postura do fazer diferente, do meu lugar, sabendo quem eu sou, com a minha autonomia, com coragem, aqui falando para vocês como eu estou fazendo diferente. Sim, precisa de coragem. E o quanto eu preciso estar validada internamente, dizendo, tá tudo bem, é válido tudo o que você está estudando, tudo que você está experimentando, é válido levar isso para outros profissionais, é válido levar isso para os meus clientes. E eu preciso dar um outro passo, sustentar essa minha mudança. E aqui é um ponto também relevante, porque nem sempre é fácil sustentar. A gente até sabe o que a gente precisa fazer. E muitas das vezes a gente não dá conta. A gente não dá conta. E quantas as vezes o cliente, no meio de uma negociação, não dá conta de sustentar um acordo? Ou um acordo feito judicialmente, ele não dá conta de sustentar depois? E ele vem e quer uma revisional. Adianta fazer acordo? Não é fazer acordo de qualquer forma. É sustentar o que se está fazendo. E isso sim requer um trabalho mais profundo. E essa transição, gente, ela é gradual, dia após dia. É como subir um degrau de escada, um degrauzinho de cada vez. Tem dias ou meses que a gente tem que parar num degrau e ficar.
porque o rojão está forte, tem que ficar, tem que sustentar nesse lugar. Porque se eu não sustento nesse lugar, eu não consigo subir para o próximo. Isso é muito, muito importante. E aí, quem estuda um pouquinho aí a teoria do trauma sabe disso, porque nós vamos em questões mais profundas, nós acessamos memórias traumáticas. Nós acessamos memórias traumáticas com uma simples reunião com o nosso cliente. E a gente nem sabe. E o nosso cliente lá na audiência, a gente diz que ele tem que ser forte, que ele tem que dar conta. Ele paralisa, ele congela, ele treme, ele quer sair correndo de lá, gente. E eu exagero aqui para vocês entenderem, e deve ser a vivência de muitos de vocês. E ele diz assim, eu aceito qualquer coisa, eu faço acordo. Porque no fundo, gente, ele não está dando conta de estar ali, ele acessou uma memória interna dele muito difícil. Não é nem pela audiência, é por uma outra questão que ele reativou. E estar ali é muito complexo. E ele faz um acordo. E de repente, uma semana depois, um mês depois, um ano depois, ele vinha e diz assim, o que foi aquilo naquele acordo? Mas aquilo não foi bom para mim. E eu tenho condições de dar conta desse meu cliente numa audiência, observar e sentir que ele está no modo de congelamento, retirar ele da audiência, auxiliá-lo a fazer uma regulação emocional. E se eu não estou regulada emocionalmente, como que eu vou fazer isso com o meu cliente? Gente, não é ser terapeuta, vamos deixar isso bem claro, não vamos ser terapeutas, mas é ter um mínimo de compaixão e olhar o que ele está sentindo e dizendo, opa, isso aqui está indo longe demais, ele não está dando conta, não é bom fazer um acordo nesse momento, e ter a sabedoria que não é o momento, e levar essa consciência para o cliente, levar essa autorresponsabilidade para o cliente. Isso é fazendo uma transição nesta forma de fazer gestão de conflitos, eu diria. De ter uma postura sistêmica, entendendo os princípios sistêmicos dentro de um conflito. Imagino que vocês vão ter todos esses conhecimentos ao longo do congresso, vão falar sobre quais são os princípios sistêmicos, é muita coisa para mim falar aqui. O que eu diria para a gente seguir nesse meu tema hoje? Precisamos nos reinventar todos os dias. Precisamos reinventar a nossa relação com o nosso cliente. Precisamos reinventar a relação com os nossos colaboradores, com os nossos colegas, com os juízes, com os promotores, com a OAB. Precisamos estabelecer uma cultura de colaboração, onde todos estão caminhando juntos e não um em oposição ao outro. Precisamos reinventar as negociações. Se quisermos, talvez, desjudicializar, se quisermos, talvez, dizer que o Poder Judiciário não dá conta, em vez de reclamar que o Poder Judiciário não dá conta, talvez temos que reinventar a forma como negociamos para realmente avançar em negociações extrajudiciais. E aqui eu já antecipo algo que eu reflito e cada dia eu tenho mais certeza. A mudança desse paradigma no sistema de justiça como um todo depende de nós, advogados. Porque o conflito chega através de nós no Poder Judiciário. Não chega no promotor, não chega no juiz, chega nós, advogados. Somos nós que levamos as demandas para o Poder Judiciário.
Então, a responsabilidade de fazer diferente, de desjudicializar o máximo possível, é nossa. E sim, com isso, validar cada vez mais a nossa competência, a nossa qualidade, o nosso poder de negociação, a nossa capacidade de comunicação, de estabelecer uma comunicação entre as partes, através, com ambos advogados constituídos, estabelecer uma comunicação com o nosso colega. Esse trabalho é nosso. E quando vocês descobrirem que lá o valor monetarizado, que eu vou falar no final, vocês vão ganhar mais ainda com a desjudicialização, uau, gente, vocês, não vão nem querer saber de processo, vão deixar para o processo judicial, para o judiciário, para o poder judiciário, somente aquilo que realmente é necessário, e que não há uma possibilidade de conversa, e não há uma possibilidade de acordo. Mas veja, nós precisamos dessa cultura, desse mudar da advocacia, para que o primeiro impasse não ocorra entre nós profissionais, que eu consiga ligar para o meu colega e ter um diálogo mínimo, sim, e tem alguns casos que isso é impossível, sim, a gente sabe, e tudo bem, e aí a gente aciona judicialmente, mas aciona sem essa carga do meu conflito interno, eu levo para o poder judiciário realmente os fatos que precisam ser relatados e que são relevantes para o processo, eu já faço esse filtro. E isso depende de nós. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, mas enfim, eu tenho bastante coisa para falar. Eu diria que advogar... Pode ficar tranquila, Marisa, tem aqui assim, quando tiver perguntas eu vou te interromper, de repente, fazer alguma pergunta, não é? Mas se quiser... É um papo, é um bate-papo, uma descontração, não é tão formal. Eu é que fui extremamente formal no início, mas é a minha formalidade, tá? Mas é um bate-papo e tá maravilhoso o tema, né? Porque esse tema é exatamente uma mudança de paradigma, uma mudança de conceito, uma mudança de postura, como tu mesmo disseste, né? Dos colegas verificarem que é mais leve, inclusive, para a gente, não é? Mas deixa podemos contigo. Ser mais leves, mais felizes, vivermos melhor e fazermos o que realmente temos que fazer. Então, eu vou dar sequência aqui, de repente, no final, a gente abre para todas as perguntas, e aí eu consigo também trazer um pouquinho, que eu sei que todo mundo quer saber sobre esses honorários no final, eu vou falar sobre isso, que é uma pauta importante também. E aí, dando sequência, o que eu diria, o que é essa advocacia com valor? O que seria esse advogado, esse exercício da advocacia com postura sistêmica? Nada mais é eu, como profissional, priorizar e buscar o tal dos métodos adequados de resolução de conflitos. E eu vou usar a minha criatividade. Dentro de cada caso concreto, o que pode ser feito? É possível uma negociação? É possível uma mediação privada? É possível uma mediação judicial? De repente, se já tem um processo? É possível usar as práticas colaborativas, um método não adversarial, consensual, extraordinário de gestão de conflitos? É possível, os clientes estão abertos? Eu preciso levar essa possibilidade para o meu cliente, eu preciso falar sobre isso para ele, eu preciso dizer o que isso significa, o que muda na vida dele se a gente seguir o caminho A, o B, o C. Quanto ele vai gastar a menos se não for judicializado? Quanto ele vai gastar a menos, sim, com honorários? Isso não significa que eu vou ganhar menos.
Gente, nós vamos ganhar fazendo muitas coisas. Nós vamos ganhar talvez por hora, validando o nosso trabalho. Será que um processo que dura 5 anos, que eu estabeleço honorários, ou que eu vou receber, quem recebe no final, não é o meu caso, em percentual, depois de 5 anos, você trabalhou, tá, tudo bem, você recebe, mas assim, você não tem aquele ânimo inicial, depois de 5 anos, muitas vezes até mais. Como dá para fazer diferente, trazer um resultado mais rápido, mais célere para o cliente, e eu tendo a minha compensação financeira, sim. E eu tendo um rodízio maior de clientes, de ações, de possibilidades. Eu não fico preso ao litígio, àquele processo. A repetição de recursos. Eu começo a compreender o que é essa real função de fazer uma gestão de conflitos. São possibilidades. E eu vou continuar usando o direito positivado, sim. Tudo que eu faço é dentro da lei, é óbvio. Eu uso toda a metodologia sistêmica, os princípios sistêmicos, eu uso as práticas sistêmicas que eu vou acomodando nas minhas formações, são habilidades que eu vou desenvolvendo, e por isso que precisa de treinamento, precisa de curso, precisa de muito estudo, de muita leitura, que são esses métodos alternativos. Eu preciso estudar, eu preciso aprimorar a negociação. Como melhor negociar. Então, são habilidades que eu vou desenvolvendo e levando. E o que nós precisamos para começar esse atendimento? Precisamos, gente, estado de presença em nós mesmos. Como nós estamos quando atendemos nosso cliente? Como recebemos nosso cliente? Mais uma vez, precisamos olhar sim para as nossas questões, nos autotrabalhar. Por quê, gente? Porque trabalhamos com conflitos. Se não fosse conflitos, tudo bem, talvez outra profissão. Mas, tá, obrigada, Jaque. Mas trabalhamos com conflitos. E se eu não lido com os meus conflitos, como eu vou lidar com esse conflito? Então, eu preciso estar bem nesse meu centramento, conectada comigo mesmo, com a minha verdade, o que faz sentido para mim, o que eu acredito como gestora de conflitos. Se eu não acredito que o Poder Judiciário vá resolver, ou se eu penso que, nossa, vai demorar, não vai ser tão bom. Você acha que o cliente vai sentir essa minha postura? Mas se eu levar para ele a postura que talvez possamos tentar vários caminhos antes de judicializar, e o judicializar passa a ser a última alternativa, se necessário, e mesmo assim, judicializando, ainda existe a possibilidade de composição, de uma mediação judicial. E se não for possível, sim, uma sentença do juiz, mas eu acredito. O cliente, gente, sente a minha verdade, ele sente a minha fala. Ele sente se eu estou com tempo ou sem tempo de atendê-lo, se eu estou com pressa, se eu estou no WhatsApp enquanto eu faço reunião, mesmo o WhatsApp aqui no computador, será que eu fico em estado de presença atento? E se eu deixo o WhatsApp aberto e fico ping entrando, ou o e-mail ping entrando? E aí é algo que eu precisava resolver, e justamente quando eu estou tendo reunião, se é uma reunião online, ou se eu estou usando o computador para fazer a reunião, e aquilo me distrai, eu vou conseguir chegar
que realmente o meu cliente precisa, identificar a necessidade dele, levar uma consciência para ele do que pode ser uma boa solução. Eu vou conseguir desenvolver uma comunicação assertiva com ele. O que é uma comunicação assertiva? É direcionada para aquilo que ele busca, com realidade do que dá ou não dá, porque pode ser uma fantasia, de repente ele quer algo impossível juridicamente. Eu tenho que também trazer ele para esse estado de presença. E se ele traz uma questão muito densa emocionalmente, e eu não dou conta de lidar com essas emoções densas dele, e aí eu já vou direto para a solução jurídica para aquilo acabar mais rápido, né, gente? Porque se eu já digo qual a melhor solução, qual o melhor processo, a melhor ação a ajuizar, eu nem permito que ele faça esse, em tese, esvaziamento das emoções densas dele, sim, que estão por detrás desse conflito objetivo que ele narra para mim. E muitas vezes esse cliente, gente, só precisa ser escutado. Ele precisa ser escutado. Volto a repetir, não vamos fazer terapia, vamos fazer uma escuta acolhedora, empática, sim. Sentindo aí o que ele... Acho que no final, já te interrompendo aqui, porque daí eu não perco o meu raciocínio e depois a pergunta, se vier no meio, o pessoal vai anotando e depois eu vou, na medida, a gente vai respondendo todas, sem problema, respondo todas, tá bom? A gente precisa, para ter esta empatia, gente, com alguém, para ter compaixão com o outro, eu tenho que estar em estado de presença. Senão é só balela. Eu tenho que estar na minha verdade. Para fazer a tal das perguntas abertas, que é um dos caminhos que a gente desenvolve aí nesta advocacia com inovação, que são as perguntas certas, no momento certo, conectada com o meu cliente, eu preciso estar totalmente em estado de presença. Só ouvindo ele. E sabendo exatamente no momento que eu tenho que interromper e fazer uma pergunta, uma só que pode mudar todo o norte da nossa conversa. E se eu estava indo por um caminho, eu já posso ir por outro. Não é um rol de perguntas que eu vou decorar. Eu vou sentir com sensibilidade o que fazer, como fazer. Isso é técnica, eu vou desenvolver, eu preciso de treinamento, sim. O tal do não julgamento. Se eu não me valido, eu vou julgar o outro. Começo me julgando e depois eu julgo o outro. Não é tão simples, gente, é uma caminhada, tá? A construção dessa postura colaborativa é uma caminhada, sim, que depende de todo esse conhecimento multidisciplinar. De várias técnicas, sim, de constelações, de PNL, de renascimento, de psicanálise, de psicologia, e aí vai, de comunicação não violenta. A comunicação, gente, é meio caminho andado, é aprender a se comunicar. Eu posso ter todas as técnicas do mundo. Se eu não sei me comunicar adequadamente, não adianta. Não adianta. Ou eu não vou ter o resultado que eu busco. Ter coragem para fazer tudo isso, sim, precisamos. E precisamos também, gente, confiar no que estamos fazendo.
confiar nessa advocacia que queremos. Precisamos resolver as nossas questões com o nosso sistema de origem. Por que somos advogados? Vocês já se perguntaram? Fizemos por causa de alguém, fizemos porque gostamos, porque estávamos na nossa verdade quando escolhemos ser advogados. Ou já fomos fazer direito já começando pelo julgamento, porque nada mais é, a gente aprende a julgar, porque tem que ter um certo e um errado, lembra? Então, geralmente, a gente já julga quem está certo e quem está errado. E talvez isso tudo comece lá atrás, no nosso sistema de origem, que provavelmente mais alguém vai falar aqui ao longo das palestras. É identificar se ainda estou vinculada ao meu sistema de origem, por que essa profissão, ou se eu fui fazer essa formação no intuito de ganhar dinheiro, e eu estou objetivando o dinheiro, um dinheiro que talvez o meu sistema não ganhou, não pôde ganhar, ou se eu fui estudar pelo meu sistema, é o meu caso. Sim, eu fui estudar, e quando eu compreendi que eu estava estudando ainda pelo meu sistema e não só por mim, uau, foi libertador. Eu estudava pelo meu sistema, que não pôde estudar, que não teve a oportunidade de estudar. E quando eu estou identificada com o meu sistema, ou mesmo de forma intrapsíquica, que também a gente aprende lá na teoria do trauma, existe ali uma voz interna dizendo como eu devo agir, como eu devo fazer, e aí é esta postura que eu levo para a minha profissão, e eu volto a falar do autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber em que lugar que eu estou nesse meu sistema familiar, dentro da minha família. Porque se eu sou esta salvadora lá na minha família, que resolvo tudo, e geralmente nós advogados, gente, nós não somos aqueles que salvam tudo lá, resolvem para todo mundo, inclusive para os parentes, para todo mundo, e ainda mais logo que a gente se forma, né? E a gente leva essa postura para os nossos clientes de salvá-los. E quando estamos nessa postura de salvador, isso é pesado. Isso não é nosso. O conflito é do cliente. E o cliente chega querendo que salvemos ele, sim. E a gente começa fazendo essa separação dos clientes, gente, quando nossa postura muda. Porque se eu estou na postura de salvadora, eu só vou atrair clientes que queiram que eu salve eles. E quando eu passo por uma postura de facilitadora, estou aqui para te auxiliar, mas você vai caminhar comigo, nós vamos caminhar juntos. Nessa sua gestão do seu conflito, os clientes começam a mudar. Os conflitos são outros. Conflitos continuam, mas eles são outros. A postura dos clientes começa a mudar. Eu começo gradativamente a fazendo essa transição na minha profissão. Como que é o espaço que eu recebo esse meu cliente? Eu agrego valor em todos os sentidos, não no aspecto de beleza, no aspecto de acolhimento. Isso para mim é valor. Eu consigo acolher o meu cliente, independente do conflito, independente da área de atuação de vocês. Eu tenho esse acolhimento, é um espaço seguro, de confiança, onde ele possa se sentir confortável, é um ambiente gostoso,
Não estou falando de beleza, não estou falando de estrutura, eu estou falando de acolhimento, como eu recebo ele, o que eu faço de diferente. O que tem a minha cara? Eu comecei aqui falando que eu gosto de plantas, então o meu escritório tem muitas plantas. Tem pedras, tem coisas que eu gosto, que trazem um acolhimento, que trazem uma informalidade. Quem disse que a gente tem que manter escritórios de advocacia formais? Tem um sofazinho, tem umas almofadas, tem um chazinho, um cafezinho, um bombom. Será que isso não dá já uma quietude para o cliente, se ele é recebido com esse acolhimento? Senta um pouquinho. A gente começa a respirar mais calmo e ele vai sentindo que estamos respirando mais calmamente, ou estamos ali vendo o WhatsApp, terminando um telefonema e abrindo a porta e recebendo o cliente, ou se deixamos ele esperar na sala de reunião. Como vamos fazer essa reunião? Isso, para mim, gente, é advocacia com valor. Os honorários vão ser uma boa consequência, uma generosa consequência de toda essa minha entrega. Sim, o que eu entrego para esse meu cliente. Eu preciso de criatividade para desenvolver esse espaço seguro. Tem um cheirinho, eu gosto de cheirinho, então os clientes chegam e já dizem assim, ai, que cheirinho bom. Então, é para te receber. Eles até respiram melhor, dão uma acalmada, porque eles geralmente chegam aqui, ó. Nós somos esse primeiro filtro, gente, das emoções dos nossos clientes. Nós precisamos fazer esse filtro inicial. Sim, nós somos esse filtro. Não adianta dizer que nós, advogados, não trabalhamos com emoções. Os clientes chegam pilhados, aflitos, nervosos. Como eu vou falar para ele de possibilidades de solução, a não ser o judicial, se eu não acalmo ele, tranquilizo ele, mostro para ele talvez o pior cenário disso tudo, sim, para ele vindo para o estado de presença e talvez ele percebendo que não é tão ruim assim, para ele se acalmar. Eu preciso estar bem comigo mesmo, eu preciso estar conectada comigo mesmo. Eu preciso dar um intervalo entre uma reunião e outra, entre um atendimento e outro. Senão eu vou para o piloto automático, gente. Eu vou. E ok, e são escolhas e são possibilidades, eu volto a dizer. São caminhos, não tem melhor ou pior. Para mim realmente conseguir fazer essa pergunta certa para o cliente, o que ele realmente gostaria de resolver, ou como seria uma boa solução para ele, eu preciso estar nessa conexão com ele. Somos, gente, profissionais apoiadores dos nossos clientes. Não somos salvadores. E quando estamos nesse lugar de apoio, o cliente vai sentir que estamos ali juntos com ele, caminhando nessa melhor solução. Ele vai se tranquilizando. O que é um apoio? Mesmo que tenha uma audiência, trabalhar esse meu cliente para ir para uma audiência de instrução. E se o cliente recebe uma notícia, como aconteceu recentemente comigo, que um dos filhos estava com Covid na véspera de ir para uma audiência de instrução dificílima.
cliente não estava dando conta, porque ela tinha que cuidar do filho, tinha que lidar com todas as questões pessoais, só que tinha uma audiência dificílima. Eu tenho que parar, eu tenho que tirar um tempo, eu tenho que ligar para esse cliente, eu tenho que acolher esse cliente numa necessidade, numa dificuldade que ela está tendo de lidar com várias situações ao mesmo tempo, porque senão, gente, a audiência vai ser um desastre. A cliente não vai estar na melhor, realmente levando para o processo o que precisa levar. Ela vai levar coisas que não são importantes. E não realmente o que é relevante para aquela solução. Isso é ser apoiador. É auxiliar nossos clientes a se comunicar melhor com a outra parte, se for questões de família, se envolverem filhos, como comunicar melhor com o outro genitor, como fazer essa comunicação, e se os filhos ficam adolescentes e não querem mais conversar, ou com o pai ou com a mãe, independente com quem moram, porque isso hoje não é regra morar com a mãe ou com o pai, transitam em ambas as residências, e se ficam adolescentes e não querem mais? Como eu levo essa consciência para o meu cliente, como ela pode, ele ou ela, levar consciência para os filhos que os pais são importantes, que ambos os pais são importantes, independente se tenha processo judicial ou não, eventualmente de alimentos, ou divórcio, ou partilha de bens ainda, ou estejam discutindo o revisional de convivência, a importância dos genitores, ambos são importantes, mas se eu não levo essa consciência para o meu cliente, geralmente não, ou ele vai achar que o outro não tem tanta importância, ou por aquilo que está acontecendo, que muitas vezes tem questões a ver com a conjugalidade, não com a parentalidade. Eu tenho que levar essa consciência, o que é parentalidade, o que é conjugalidade nas ações de família. E se o meu cliente é um empresário? E eu estou negociando uma dissolução, aí uma partilha de bens e envolve uma grande empresa, que tem muitos colaboradores. E se o meu cliente chega e diz assim, não, eu quero ficar com a empresa para mim. E se não tiver uma negociação e for para o litígio, se a outra parte também quiser a empresa para ela, que é uma possibilidade, se são sócios, e se o processo judicial, digamos que é uma grande empresa, vai demorar anos? Como que fica a estrutura desta empresa? Aí a gente aprende as habilidades e os princípios sistêmicos dentro das organizações, como que é o impacto dentro de uma organização a partir de um divórcio, o que impactua dentro de uma empresa, quais os ruídos que começam a ter dentro das empresas, que são ruídos, acidente de trabalho, demissões, processos trabalhistas. Por que uma empresa tem muitos processos trabalhistas e outras não? Como será que são feitas as demissões numa empresa que tem muitas ações trabalhistas? Será que só pagar verbas trabalhistas é o suficiente? Muitas vezes a gente tem que dar um passinho além. E se eu levo este valor para o meu cliente empresário, ele evita um processo trabalhista. E aí vocês devem estar se perguntando, quem é advogado trabalhista aqui? Pô, mas daí eu não vou ganhar honorário, se eu ganho honorários com as ações trabalhistas. E se você estabelecer honorários para consultoria, para atendê-lo mensalmente, para fazer a gestão dentro da empresa dele, para evitar conflitos, você vai ganhar tanto ou mais quanto aquele processo trabalhista.
Você vai estar trabalhando ali no dia a dia com esse cliente, preventivamente. Lembra que eu falei lá no início, mudança de paradigma, de uma advocacia beligerante para uma advocacia consultiva, preventiva, colaborativa. Como que esse cliente empresário pode se comunicar melhor com os colaboradores dele, com os fornecedores dele? Está tendo problema lá numa entrega, num contrato, às vezes o contrato milionário. Vai dar chabu, vai dar processo judicial, vou ter que defender. Mas e se eu levo essa consciência de uma negociação preventiva e o meu cliente evita uma perda financeira grande? De repente ele precisa da mercadoria, sei lá, tô hipotetizando aqui, ele precisa de uma mercadoria e para ele o prejuízo é muito maior se não houver a entrega do que se houver a entrega tardia. Digamos que é sei lá, uma empresa de eventos e precisa da entrega de flores, estou divagando aqui, que eu moro perto de Olambra, e as flores não vão ser entregas porque deu um problema, às vezes de pagamento, alguma coisa ali no meio. Eu levo essa consciência que se eu negociar, gente, volto a falar, comunicação adequada. Porque às vezes a outra parte não está tão aberta à comunicação, eu vou ter que me adaptar à comunicação do outro para chegar. Nossa, 15 minutos, eu tenho que falar de valor, eu vou correr aqui. Enfim, para a gente chegar, vou até tomar uma aguinha. Para a gente chegar nesse valor, como que eu estabeleço o meu valor com o meu cliente? Como que eu estabeleço isso? Como que eu estabeleço o valor de honorários? O que é valor? Volto a falar, prestamos um serviço e temos uma compensação por esse serviço prestado. Tem que ter uma entrega de valor para ter uma compensação de valor. Um valor equilibrado é um dos princípios sistêmicos. Um valor justo dentro do que eu entreguei. E se eu entrego bastante de qualidade, com inovação, com criatividade, eu sou a primeira que preciso me validar. Para o cliente me validar. Porque se eu não me valido, gente, não é o cliente que vai me validar. Eu vou estabelecer honorários e ele vai barganhar para negociar comigo. E eu vou ficar com medo de que ele não vai fechar o contrato comigo. Eu entro na minha escassez, sim, vou falar sobre isso. E eu fico com medo e eu vou barganhar. Eu já digo de cara aqui, eu não barganho honorários, é o meu valor. Eu não barganho o valor. Eu não negocio o valor. Eu estabeleço o meu valor com base no que eu vou entregar. Contanto que a parte de estabelecer honorários é a parte que eu mais paro, penso, sinto, me concentro, vejo possibilidades para estabelecer valor, porque eu sei que o cliente vai querer negociar e eu negocio o parcelamento. E aí eu levo essa consciência que isso é o meu valor. Não é uma barganha. E que é uma contraprestação dentro do que eu vou entregar para ele. E aí eu volto a falar, quem atraímos como cliente? Se eu não me valorizo, se eu não me valido, eu vou atrair clientes que também não se valorizam, não se validam e não valorizam o meu trabalho. E vão achar ruim pagar honorários, ou vão reclamar, ou vão atrasar o pagamento, vão dificultar o pagamento. E aí eu diria, qual o meu valor? Qual o valor de vocês? Como precificar, então vamos entrar na monetização, como precificar
o valor desta advocacia? Como precificar? O que significa dinheiro para vocês? Essa é uma pergunta de 1 milhão. O que significa dinheiro? Quais as minhas crenças em relação ao dinheiro ainda? É bom, é ruim, é sujo, é pesado ganhar dinheiro, é difícil, é fácil, é leve, mas eu gasto com facilidade. Eu recebi algum mandato aí do meu sistema de origem, lá da onde eu vim, em relação ao dinheiro, eu tenho alguma crença? Foi difícil para o meu sistema? Para o meu foi muito difícil. E eu confesso que eu ainda estou trabalhando isso. E eu só consigo acessar a minha prosperidade quando eu me valido. Quando eu valido e reconheço o meu valor como profissional, com toda a minha caminhada até aqui, me separando, sim, do meu sistema. Foi difícil para eles, eu deixo com eles. E eu ganho por mim. Por mim, o necessário para mim. O que é necessário para mim pode ser diferente para Jaque, para qualquer um de vocês. O que cada um precisa? Quanto que cada um precisa para viver bem, tranquilo, fazer o que quer, o que gosta? Ou eu preciso acumular para deixar, talvez, para os meus filhos, assim como os meus pais deixaram para mim. Eu tenho essa crença de acumular. E eu nem usufruo do dinheiro que eu ganho. E eu ganho muito dinheiro. E eu acumulo. Ou eu gasto muito. Gasto, nem sei o que eu gasto, eu gasto. Eu preciso de coisas. Sim, gente, é muito bom ter coisas. Eu também adoro comprar coisas. Mas hoje, muito consciente do que eu realmente preciso. Todos nós somos vaidosos, tem o nosso ego aí que nos traz as vaidades físicas, que gostamos sim, isso é bom. Mas até que ponto o nosso gasto é saudável? Vocês já se perguntaram isso? O que eu compro tem a ver com as minhas reais necessidades, ou eu preciso me mostrar, me validar, e no momento, mundo digital que vivemos hoje, né, de redes sociais é mais ainda, então, o que eu mostro, o que eu ostento, onde eu vou, será que está alinhado com a minha verdade interna? O professor Cecílio Regojos fala muito bem desse quarto princípio sistêmico, a verdade, o respeito a essa verdade. Não basta hierarquia, pertencimento, equilíbrio, se eu não estiver alinhado à minha verdade interna. O que eu realmente preciso? Ganhar muito dinheiro, e aí eu ganho muito, mas eu não tenho tempo para mim, eu não curto a minha vida, eu não pratico o meu yoga que eu amo, eu não faço atividade física, eu não cuido do meu corpo físico. Não tenho tempo, eu não cuido do meu corpo emocional, eu não tenho meus momentos de quietude. Cada um vai fazer o que gosta para fazer essa regulação emocional. Por quê? Porque eu preciso trabalhar. É para isso que serve o trabalhar e ganhar dinheiro? Esse é o valor? Esse é o valor da minha profissão? Então, não é só ganhar dinheiro. Como você sente quando você recebe os seus honorários? Merecedor? Ou você sente, ou você nem olha, nem olha lá no extrato bancário, nem tem dificuldade de acessar extrato bancário, tem dificuldade de pagar conta, ou se vai pagar conta, nossa, mais conta para pagar, muito boleto para pagar. Como que eu pago o serviço do outro? Isso tem a ver comigo. Eu pago reclamando, eu barganho o serviço do outro, eu sempre acho que é tudo muito caro, tudo eu pichincho.
É pichincha que fala, né? No sul fala pichincha, ficou pichinchando. Tudo é pichincho, quero um descontinho. Será que isso não tem a ver com crença? É para todos vocês pensarem. O dinheiro em si não é nada. O dinheiro nada mais é do que a representação, gente, do que entendemos como nosso valor interno. O dinheiro representa a troca desta nossa validação. E volto a falar, esse trabalho começa por nós. O cliente só vai nos valorizar e realmente pagar o valor que estabelecemos como honorário sem pichinchar, sem barganhar, se nós dermos esse valor adequado para nós mesmos. Estamos vendendo um trabalho de valor. Isso precisa ficar claro. E não é na propaganda, não é em redes sociais, é no atendimento. Como o cliente sai daqui? Nossa, eu vou correr. Como ele sai daqui? Como ele sai daqui? Muita calma, Jaque. Eu precifico esse meu valor. Quanto custa a minha hora? Eu tenho uma planilha, eu coloco custos fixos de aluguel, ou se eu tenho uma sala comercial, IPTU, energia, internet, Zoom agora, enfim, anuidades, associações, contador, empresa. Precisamos profissionalizar, ter empresa, emitir nota fiscal. Isso tudo está embutido nos meus custos. E todos os cursos, todas as minhas formações. Eu levo este valor para os meus honorários? Eu agrego esse valor nos meus honorários? Um parâmetro inicial, sim, é a tabela da OAB, mas o outro é o meu parâmetro. Precisa fazer sentido para mim, precisa compensar para mim. Como eu uso critérios daí de precificação desses honorários? O que o cliente realmente está contratando? Quanto custa? Essa é a pergunta de 1 milhão. Quanto custa resolver ou solucionar um problema do cliente? E se, através de uma pergunta, de uma consciência, eu levo para um cliente uma percepção que ele não tinha, e ele diz, nossa, eu não tinha pensado nisso, e ele implementa mudanças, digamos que seja uma empresa, ou se é uma relação com um filho e ele muda algo, e a relação começa a fluir. Quanto vale isso? Quanto vale isso para o cliente? É muito mais do que dinheiro, do que honorário, gente. E se eu não me valido o que eu entrego e o que eu realmente entrego, eu não tenho como precificar adequadamente. O que é importante? Formalizar é uma dica, formalizem as propostas sempre, formalizem adequadamente, bonitinho, condições claras, transparência, seriedade, boa-fé. Isso estabelece confiança inicial com o cliente. Só comece a trabalhar com contrato de honorários assinado. Estabeleçam o valor, daí a precificação, a depender desse grau de complexidade do trabalho que vai ser feito. Então, é consultivo, é extrajudicial, é judicial? Se é judicial, qual a possibilidade de anos? Deixem para estabelecer recursos no andar da carruagem,
Estabeleçam honorários até sentença, vocês não sabem o que vem, quanto tempo demora, não estabeleçam valor de qualquer recurso, porque vocês não sabem quantas laudas vão vir, e se tiver que fazer uma contra-razões, quantas laudas você vai ter que fazer. Vocês estabelecem um valor e depois o trabalho é milimetricamente maior. Então, pensar com responsabilidade nesse valor. Cogite a possibilidade de negociar parcelamentos e não o valor de vocês. Essa é uma entrega que eu posso deixar para vocês. Estabeleçam cláusulas claras no contrato de honorários de vocês, o que é o trabalho, forma de pagamento, quanto tempo, enfim. Detalhem, expliquem o contrato para o cliente, falem sobre o contrato. Se tiver êxito percentual, expliquem o que isso significa, porque depois ele vai achar muito se vier o êxito. Ah, mas só vai ter o êxito se eu conseguir o acordo. E se eu conseguir o acordo, quanto você ganhou? Resolvi o seu conflito. Então, é justo esse êxito em percentual. E o que é construir, então, esse nome com valor? Contrate apenas o que vocês saibam fazer, pense em parceria, se necessário. Não se aventurem, porque aí vocês vão estar apegados nessa, talvez, escassez de não querer dividir com o outro. E quando começamos a trabalhar colaborativamente, todos ganhamos, todos ganhamos. Estabeleça uma contratação vantajosa, a contratação precisa, gente, volta a dizer, ser vantajosa dentro dos custos fixos que vocês têm. Senão não vale a pena. Vocês estão pagando para trabalhar? Que valor que vocês dão a vocês mesmos? Autorresponsabilidade nossa, como advogados, temos a função social, sim, de pacificação social, mas ela precisa ser exercida com transparência, com ética, com boa fé e com colaboração. Se quisermos mudar essa cultura do litígio, temos que começar por nós mesmos, não prometendo resultado, vendendo nosso valor, empenho, dedicação, trabalho, transparência. Estamos num bom caminho? Eu acredito que sim. O acreditar depende de mim. Eu preciso confiar no que eu estou falando. Eu preciso confiar na minha prática, porque se eu não confio, não acredito, o cliente vai sentir que não é verdade, que não está alinhado com a minha verdade, gente. Aí acontece a ressonância que todo esse estudo do pensamento sistêmico, dos traumas nos traz. Há uma sensibilidade, há uma intuição. Existem formas de se fazer isso, cada um vai construir a sua. Eu estou trazendo aqui um pouquinho da minha forma de trabalhar. Resultados, não prometo resultados. Eu prometo dedicação. Eu prometo esforço, trabalho, estudo. Não explico muito como estou fazendo, eu vou fazendo, o cliente vai sentindo. E eu sigo. E eu sugiro vocês a seguirem com criatividade e sendo cada dia mais colaborativos. Quem ganha somos todos nós, principalmente a advocacia, e essa advocacia com valor. E aí eu finalizo, enfim, agradeço mais uma vez a oportunidade e estou aberto a perguntas e eventualmente em redes sociais me mandem perguntas, enfim, se quiserem também é possível, porque às vezes a pessoa depois fica com dúvida, não fez aqui, eu estou à disposição. Esta advocacia está sendo construída por todos nós. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. E vamos às perguntas. Doutora Marisa, muito
obrigada pela sua participação, pela sua exposição, pela sua gentileza de aqui conosco colaborar mais uma vez, né, com a sua experiência. Eu fui aluna da Marisa no curso de mediação e ela trouxe esse tema e eu me encanto cada vez que se fala, porque realmente na faculdade ensina como é que nós vamos precificar. Aí nós chegamos no mercado e nos deparamos com uma tabela de honorários onde há uma sugestão da OAB. E muitas vezes a gente olha e diz, meu Deus, quem é que vai pagar isso? E outras vezes diz, nossa, é muito barato, dependendo da complexidade e do grau de onde tu estás. Traçando um paralelo, quando a gente contrata, não é um serviço de alguém, a questão do pechinchar, né? Depois que eu entro nesse mundo, o que eu digo para o profissional? Ele diz, muitas vezes diz, não, a gente já dá um pouquinho mais, porque a gente sabe que o pessoal vai dar pechinchada, vai dar choradinha. E eu digo, não, eu não vou, eu quero que tu me dê um valor justo, que eu entenda que eu posso pagar. E o teu valor, eu sempre digo, o teu valor é teu valor, eu vou verificar se ele cabe no meu bolso. Se ele não couber no meu bolso, o que eu posso fazer a partir dali? E aí, ou eu vou buscar a importância para trazer profissional para mim, ou eu vou buscar um outro, e aí, às vezes, é aquela questão do barato e caro. Porque eu trago isso para a minha profissão. E esses tempos, alguém me contratou, eu dei o valor, em algumas condições, disse, não vou sair nessas condições se não for por esse valor. Estava caro para ele, eu tudo bem. Pode acontecer isso. Não deu, ele me liga e diz assim, vou te contratar. Porque eu dei o meu valor ao meu serviço, não é? E hoje ele vem, eu tenho vários trabalhos, estamos negociando outros contratos e ele me traz clientes. Porque eu não pechinchei, não aceitei um pechincho. E se a pessoa for embora, gente, tá tranquilo. Não é para nós esse serviço. E quantos advogados e advogadas a gente tem inscritos? Talvez seja para outro. E cada um com o seu valor, não é? Porque junto do meu trabalho, do meu serviço, vai o que eu tenho para fornecer. É a minha experiência, o meu conhecimento. Penso eu aqui, não é? Então, algumas perguntas. Como dar limite ao cliente? Porque tem aquele cliente que não sabe o horário de ligar, não sabe a quantidade de horário. Esses tempos, uma cliente me ligou e disse, o que é concluso? Né? Eu nunca tinha parado para pensar nessa terminologia, né? Porque ela diz assim, concluso é que o processo terminou, mas então, e eu ouvi uma advogada também dizendo que ela coloca no contrato dela, por exemplo, vou dar aqui, colaborar com o que eu já ouvi, de que eu vou trabalhar e a pessoa tem X consultas. E ela perguntou e disse assim, tu quer gastar uma consulta para eu te explicar o que significa concluso? Porque tá lá, é só dar um Google, né? Dá uma googada e muita coisa está escrito. Dessas coisas simples, tá, gente? Porque às vezes a gente também chega lá dizendo como tu tem que fazer, porque ele viu um modelo, porque tem que ser feito. E a questão de valor também, né? Mas como dar limite ao cliente que não sabe? Essa foi só uma sugestão que eu dei. Tem alguma outra sugestão, Marisa? Pois é. É uma construção. Começa com horário de telefonema, hoje no mundo WhatsApp. Então, assim, eu tenho horários para responder. E eu, no primeiro, quando fecho contrato com o cliente, eu já explico. Eu sempre respondo quando possível, porque existem outros clientes. Então, dentro do mesmo dia, obviamente, gente, eu dou um checklist, dou uma olhada, é urgente, tem coisas que são realmente urgentes, e a gente vai encaixar ali, vai priorizar.
tá? Mas quando é essa questão de limite, e aquele cliente que vem, que reitera, e que pede, e na realidade, o que ele precisa? Ele precisa um limite. E aí o sistêmico vai nos ajudar a entender, porque é a falta de limite que ele tem na vida dele, nas relações dele, e ele transfere para nós advogados. Então, uma coisa é trazer informações sobre o processo, que muitas vezes ele não tem compreensão, e ele precisa de um esclarecimento, até cognitivo, muitas vezes ele não consegue compreender, gente, porque é complexo o processo, recursos. Então, a gente tem que sim ter uma comunicação assertiva, tem que ter paciência, tem que explicar as coisas, tá? Então, quanto mais explicado no início, tá? Fases, o que a gente faz, o que a gente entra, processo, é assim, assado, mais tranquilo o cliente fica. Ele vem com essas questões de sempre querer saber mais, geralmente ele pode ter, geralmente não, ele pode ter uma dinâmica de limite dele, de falta de limite dele. E aí a gente sinalizando devagarinho, ó, é respondendo em determinados horários ou no dia seguinte. Se for uma questão muito simples, responde de forma muito objetiva. Vai ter que avaliar em cada caso, e vocês vão ter que sentir se esse cliente precisa do limite e como dar esse limite. Eu, por exemplo, dificilmente respondo à noite o WhatsApp, mas tem clientes que hoje eu acabo respondendo, por quê? Porque é importante, às vezes está no meio de uma negociação e isso não vai ficar pesado para mim, você entende? Então, como está meu dia? Às vezes eu trabalho até um pouco mais tarde, porque eu começo um pouco mais tarde. Então, eu também tenho limite comigo mesmo, esse autorrespeito. Então, o dar o limite para o cliente tem a ver com o meu autorrespeito. Eu estou me respeitando dentro do meu limite de horas também de trabalho ou de entrega, eu já dei muito. E se é algo que eu já expliquei para o cliente, muitas vezes a gente até escreveu lá no WhatsApp, puxa a conversa conforme explicação já enviada. Você vai sinalizando para ele devagarinho, ó, precisa ler, precisa estar atento. Quantos de nós nem lemos as mensagens? Passa batido, gente. Está lá a informação, a gente não leu. E nesse mundo digitalizado, sim, isso é um desafio, mas é um desafio que a gente vai construindo, acho que todos os dias, e tem a ver com esse meu alto limite. Estou fazendo o meu melhor, já expliquei, já detalhei, é até aqui. Olha, se você ainda ficou com dúvidas, aí é comunicação adequada, dá uma pesquisadinha lá no Google, vai ter informação, blá, 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 entendeu? Porque também é não ser, como eu diria, ríspido com o cliente, é continuar tendo essa comunicação adequada. E ele vai sentindo essa mudança, e gradativamente ele vai indo para o lugar dele. É uma construção, não é com uma mensagem. Tem a questão de honorários, de contrato, eu coloco lá que mensagens, então, serão respondidas só em horário comercial e tal, final de semana será cobrado e tal. Eu tenho uma cláusula lá nesse sentido, já no contrato, para dizer, olha, conversa de WhatsApp, Zoom, leitura de documentos, análise de documento, entra como hora técnica. Ah, dá uma lidinha nesse contrato para mim. Opa! Então, a gente já detalha no início, explicando, detalhando o que é o nosso serviço. Não sei se fechou, mais ou menos Fechou. isso. É exatamente isso. Exemplificando, eu, por exemplo, eu uso muito o WhatsApp e eu já tenho mensagem automática. Respondo, aí eu já limitei um horário. Eu respondo o WhatsApp das 9 às 12. A pessoa já sabe, de tarde eu trabalho, eu consigo responder. E ainda eu dou uma facilitada, se for urgente, porque a gente sabe que existem coisas urgentes.
não é? Nem adianta mandar aqui pelo WhatsApp, me liga e eu coloco ainda assim, ó, clica aqui, porque daí vai ligar, eu tenho a possibilidade de ligar. Claro que a gente também tem que ter esse filtro, né? O que é urgente? Ontem eu estava numa reunião de uma das comissões, e existia, que é a Comissão da Tecnologia e Inovação, e existe um campo no EPROC que diz ali, urgente. E os tribunais tiraram isso urgente, porque tudo para o advogado é urgente, assim como o cliente também é urgente. Então, o tribunal tirou, porque não é tudo urgente, e as pessoas muitas vezes não entendem o que é essa urgência. Então, é como disseste, né? Dá uma explicadinha, o que é urgente, a pessoa manda, diz, olha, isso não é tão urgente, manda um áudio, eu vou analisar, eu vou te mandar essa resposta, dá um prazo para... Não consigo te dar resposta até amanhã, mas até o final da semana, ou a semana que vem, eu entro em contato contigo, te dou uma resposta. Estou eu aqui, aproveitando o gancho, né, e trabalhando em pensamentos com a Marisa, não é? E dois comentários que eu queria fazer, porque quando tu disseste, Marisa, que conheça todas as técnicas, eu lembro muito da citação de Carl Jung, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocares uma alma humana, seja apenas e tão somente outra alma humana. Tirando religião, a gente aqui não está falando de religião, então mas é ser empático, é saber que eu tenho uma pessoa com dor ali do outro lado. Então, de que forma eu vou chegar, de que forma eu vou ouvir, de forma eu serei empático, e empático não é dizer, ai, tadinho, não, é ouvir. Minha mãe sempre me ensinou, nós temos 2 ouvidos e uma boca, não é por acaso. Então, ouça, pense, perfeito. não é? É isso. E na questão ali de valores, eu lembrei também de uma outra palestra que eu assisti, que dizia assim, o perfeito financeiramente falando, quando a gente fala de controle financeiro, é terminar a nossa vida zerado no banco. Isso é quase impossível, né? Quando fala, eu trabalho para guardar ou para sobrar, e às vezes sobra e às vezes falta. Também esse equilíbrio, a nossa advocacia muitas vezes é assim, não é? Às vezes está bem, às vezes nem tanto, e aí a gente vai trabalhando. E aí, trazendo, né, a questão do equilíbrio, o equilíbrio seria terminarmos a nossa vida, eu sei que é um tema outro, tema polêmico, não é? Terminarmos a nossa vida, nossa existência aqui, sem dívidas e sem saldo bancário. Cada um faz até onde pode fazer, deixando para os que vêm depois, não é o melhor de nós. Então, nessa construção, eu queria realmente agradecer, te deixar com mais 2 minutinhos de fala para encerrar, Marisa, dar o teu recado, coloca ali teu WhatsApp também, para WhatsApp, o teu Instagram para as pessoas também poderem te seguir, a gente vai colocar ali um folder depois também, acho que tem da Marisa ali na conta da Comissão de Direito Sistêmico da ABA, a gente coloca ali também o teu WhatsApp, o teu Instagram, para as pessoas também poderem te contatar, não é? É uma gaúcha paulista hoje, né? Mas, Marisa, né, para encerrar, então, contigo. Sem formalidades. Bom, eu deixo aqui o contato, o meu Instagram é @marisaeck, bem gaúcha, bem alemã, né? O Marisa com S, como está o meu nome aparecendo, o Eck é E-C-K-E. Lá no meu Instagram tem algumas coisas, enfim, que eu faço. Não dá tempo para a gente expor, colocar tudo como gostaria, mas é o limite, né? É cada um dentro do seu limite fazendo o seu melhor. E talvez encerrar aqui dizendo para cada um de vocês que está assistindo ou que vai assistir depois a gravação, não tenham medo de inovar, não tenham medo de experimentar. E volto a repetir o que eu falei
durante a minha fala, falei durante a minha fala, é um passo de cada vez. Sentir em cada degrau que vocês estão, o que vocês estão fazendo, avaliar com responsabilidade, está tendo resultado, está dando certo, o que eu preciso melhorar, o que eu posso melhorar, aonde eu posso buscar uma outra alternativa que eu nem pensei, aonde eu posso ter mais criatividade. E volto a dizer para vocês, vocês precisam se cuidar, cuidar de vocês mesmos, cuidar do corpo físico, cuidar do corpo emocional, cuidar da mente, cuidar do espiritual, sim, para estarmos integrados nesse nosso corpo terreno e darmos o melhor de nós. E só vamos conseguir dar o nosso melhor se estivermos bem. Vamos conseguir ter relações saudáveis com os nossos pares, com a nossa família, com todo o nosso sistema, termos relacionamentos saudáveis, termos relações de trabalho saudáveis com outros colegas. Se estivermos saudáveis, gente, começa por nós. E isso requer dedicação. Requer dedicação, sim. Cuidar dessa mente. Como esvaziar um pouco essa mente, às vezes, de tanta informação. O conhecimento já está dentro de nós. Eu volto a repetir o que o professor Cecílio muito bem fala na formação dele. Precisamos usar a nossa intuição, não precisamos aprender o que é intuição. É só confiar na nossa intuição, porque essa intuição é uma sabedoria nata que todos nós já nascemos com ela. Então eu diria para vocês, confiem em vocês, confiem no valor de vocês e levem esse valor primeiro para a vida de vocês e para a profissão de vocês. Todos ganham, os clientes, os relacionamentos de vocês, todos ganham. E mais uma vez, obrigada. Perfeito. Marisa, muito, muito obrigada. Obrigada realmente por ter aceitado participar do webinário. Realmente, Marisa era uma das nossas convidadas e será sempre uma das convidadas. Ela ia participar do congresso, mas do congresso sistêmico que vai acontecer nos dias 14 e 15 de julho, em dia com a Escola Superior da Advocacia aqui do Rio Grande do Sul. Infelizmente, por motivos de viagem, como ela mesma disse, ela não pode estar conosco. Então, nós fizemos aqui também para que ela pudesse trazer esse tema que é maravilhoso. E convido uma vez, participem, aprendam, não conhecem, leiam um pouco, venham conhecer, né, essa Sim. forma mais leve de tratar a advocacia, de trabalhar nessa advocacia, que muitas vezes é pesada. Fechou o áudio. Deixei o áudio. Amanhã nós também teremos outro webinar com a doutora Kelly, doutora Ami, vão trazer temas também associados à advocacia no YouTube da aba, esse mesmo aqui. Participem, façam perguntas. Tem dúvida? Participem. É o que eu posso dizer para vocês. Depois que o bichinho do sistêmico morder vocês, vocês vão entender o que a gente está falando. É arrebatador, É libertador. Libertador. É algo assim que transcende e se torna leve. Então, muito, muito, muito obrigada. Participem, gente, começa por aí, por esses pequenos movimentos, é isso aí. Participem, sim, desse congresso, participem do webinário amanhã, compartilhem as gravações para outras pessoas conhecerem o que é possível fazer. É a caminhada, um passinho de cada vez. Gratidão mais uma vez e boa noite a todos. Gratidão, uma boa noite.
Até amanhã, gente, hein? Espero todos vocês. E 14h15 também. Tchau, Tchau, tchau. tchau.